Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Estão eu vai deixando seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder no tio novo. Então, gente, eu vim falar um assunto sério, tá, gente? E, gente, primeiro eu vou agradecer por vocês, tá, gente? Continue se inscrevendo, compartilhe, tá, gente? Vejam os vídeos da gente. Não, muito obrigada pelos 50 inscritos. Estou muito feliz, tá, gente? E que continue crescendo para depois. Gente, esse mês, por favor, gente, compartilhe esse canal, tá, gente? Gente, primeiramente eu vou avisar. Vai ser sobre o coronavírus, tá, gente? Que está acontecendo. É um assunto bem sério, tá, gente? E, por favor, gente, não se inscreva no canal, tá, gente? Compartilhe. Investir, né, gente? E, gente, eu estou grata por vocês, tá, gente? Por se inscreverem, por compartilhar, por deixar o like, né, gente? Acessar, comentar, né, gente? E que continue. Assim, gente, tô falando muita gente, né, gente? Eu vou ensinar a usar máscara, gente. Meu Deus. Vamos lá, né, gente? Gente, nesse vídeo vocês vão ver eu falando mais gente, né, gente? Vamos lá, gente. O assunto sério é sobre o coronavírus, tá, gente? Então eu vou falar aqui, colocar a máscara rapidinho, tá, gente? Não se cura por aqui, pelo pano, essas coisas assim. Vocês estão vendo um negócio ali branco, que é a máscara de Letícia, né? Se cura pelo elástico da gente e vamos lá. Coloca assim. E ajeitam. Deixa eu falar um pouco alto, porque eu não sei se vocês estão escutando. Então, gente, eu não quero essa máscara, eu vou comprar outra, quer dizer, no final das contas, né, gente? A de pano. Pedi pra minha mãe comprar, né? Ou ela faz mesmo. Gente, vocês ajeitam pelo elástico, tá, gente? Ó, eu coloquei um pouquinho pra página, gente, porque senão vai demorar muito pra descer. Ajeita pelo elástico, tá? Ajeita pelo elástico do cabelo solto, tá, gente? Ajeita pelo elástico, tá, gente? Ajeita pelo elástico, gente, que eu me pulei aqui pra falar, né? Ajeita pelo elástico, tá, gente? Ó, vai descendo, com macete, com as máscaras, pode descer, aqui tá meu torto. Então, gente, eu tô segurando por aqui, eu não tô segurando a máscara não, né? Aí, ajeita pelo elástico, tá, gente? Então já volto. E pra tirar, pegue pelo elástico, a mesma coisa que colocou, tá, gente? E pronto. E quarta, né, gente? Não esteja espalhado. Então, gente, um assunto sério, tá, gente? Lave muito as mãos, né, gente? Ó, lave as mãos dentro de casa, assim, e também quando for sair, lave também muito. E quando chegar, tá, gente? E como a gente vai poder ter o sabonete, sabão líquido, né, a gente tanto faz. E água, você pega um potinho. Se não tiver um potinho de gel, pega o frasco, né, se tiver aqueles grandes ou médio assim. Sim, pega um potinho pequeno, não tenho aqui por enquanto, aqui no quarto, não tenho no quarto. Pega um frasquinho e coloca na puxa, coloca na pousa, tanto faz, onde vocês quiserem, né? Porque, gente, é sério, pode ser, pegou, isso tá aqui, tá, gente, que é cortando negócio de papel. Pegue, né? Pegou, né? Depois, quando coloca no mesmo lugar, coloca um pouco de água enxada. Não precisa aquela quantidade, né? Nem pouco e nem pouquinho e nem muito, né, gente? Então, gente, ó, eu vou ensinar a vocês lavarem a mão, né, gente? Não sei se estou fazendo certo. Então, gente, primeiro faz assim. Gente, eu acho que é 20 minutos ou é 15, tá, gente? Depende da quantidade que você lava a mão certa, gente. Assim, nas tuas mãos. E assim.
Depois, olha que eu acho, né? Pelo ter esse teto aqui, vocês vão fazer assim, esfregar. E aqui. Tá, gente? E depois a unha, tá, gente? Que as unhas com as unhas fica suja por dentro. Tá? E essa qualquer jeito que não esteja suja, de qualquer jeito você tem que lavar. Então assim, ó. Assim, na outra mão. Nas duas mãos vocês têm que fazer. Ó, gente, fazendo girando a mão e também girando, porque a pessoa não vai ficar parada, fica assim, né? Faz assim também, tá, gente? E aqui para você que aqui é a água, tá, gente? Para lavar, tirar o sabão. Você faz assim e assim. Depois, só, né, gente? E vamos lá, gente. Eu não sei, eu acho que vai ficar pra segunda parte isso, né, gente? Então, tchau, tchau. Gente, foi um negócio curto, foi. Só que eu não posso fazer nada, né, gente? Então, gente, deixe seu like, inscreva-se no canal, novamente, né? E compartilhe. Tchau, tchau!